Olá galerinha, muito bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Eu sou o professor Rodrigo Udo e nós estamos juntos estudando a história do Brasil. Bom, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre conflitos no Brasil colonial, mas não sobre todos os conflitos. Nós vamos falar sobre alguns bastante específicos e nós vamos começar lá no Maranhão, tá bom? Segue com a gente aqui. Gente, olha, o Maranhão é um estado bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, entre 1612 e 1615, houve ali o estabelecimento de franceses, uma colônia francesa, chamada de França Equinocial. No final, os franceses acabaram expulsos, mas não seria a primeira nem a última vez que o Maranhão teria uma forte influência estrangeira. Eu quero fazer a introdução de um tema que eu julgo ser muito importante com vocês aqui. Deixa eu pegar um giz de cor diferente. No Brasil, nós vamos ter uma forma de controle da coroa portuguesa que é muito interessante. Queria que vocês não se esquecessem que em toda a colônia, no caso portuguesa, nós temos o chamado Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? É a obrigação de a colônia fazer comércio apenas com a metrópole. Então, o que acontece? A metrópole, quem é a metrópole nesse caso? A metrópole é o centro, é Portugal, tá? Domina, comanda a colônia, que no caso era o Brasil, tá bom? Então, a colônia é dependente, né? O que a metrópole quer é que a colônia seja dependente dela, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Uma das formas de Portugal manter esse controle era criar em todo o território colonial as chamadas companhias de comércio. Vamos notar aqui, ó. Companhias de comércio. O que a companhia de comércio faz especificamente? Então, todos os produtos que são vendidos na colônia têm que necessariamente passar antes pela metrópole. Tudo que chega na colônia tem que passar pela metrópole. Então é o seguinte, a companhia de comércio é uma espécie de grande loja, estou usando um termo assim bem suave, bem basicão para você entender. É como se fosse uma grande loja que redistribui os produtos que chegam da metrópole, tá bom? Nós vamos ter a primeira companhia de comércio estabelecida no Rio Grande do Norte. Foi estabelecida vamos colocar aqui, ó, Rio Grande do Norte, foi estabelecida em 1645, tá? Isso é muito importante. A primeira. Mas essa companhia de comércio do Rio Grande do Norte cuidava da colônia do Rio Grande do Norte para baixo. Faltava uma região que cuidasse do Rio Grande do Norte para cima, que era justamente onde estava o Maranhão. Vamos chegar para cá no nosso próximo ladinho do quadro. Em 1682 foi criada a companhia, vamos fazer assim para acelerar pro nosso lado, Companhia de Comércio do Maranhão. E essa companhia de comércio acabou incomodando muita gente. Por quê? Porque aqui no Maranhão existiam grupos comerciais que vendiam e compravam produtos de vários países da Europa e até de outras regiões do mundo. Dentre esses comerciantes existiam dois irmãos que nós convencionamos chamar de irmãos Beckmann, que era o Tomás e o Manuel Beckmann. Ora, os irmãos Beckmann quebravam simplesmente todas as regras estabelecidas por Portugal.
Primeiro ponto, eles escravizavam índios. Por quê? Porque na cabeça deles era mais barato. Outra coisa, alguns historiadores chegam a dizer que o sistema de trabalho que eles usavam com os índios não era exatamente de escravidão, que eles pagavam algum salário. Isso não significa que a vida era muito melhor para os índios, mas não era aquela escravidão convencional dos portugueses. Então isso rompe com uma exigência de Portugal, que era a necessidade de escravizar negros, tá bom? Então esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, eles estavam fazendo comércio com outras regiões da Europa, tá? Comprando e vendendo para a Holanda, para a França, e isso quebrava o monopólio comercial que Portugal desejava estabelecer. O que os irmãos Beckman vendiam? O que eles comercializavam basicamente? Drogas do sertão, tá bom? Muito bem, a coroa portuguesa estabeleceu então a Companhia de Comércio do Maranhão, quebrando assim o negócio dos irmãos Beckman. Estamos falando dos irmãos Beckman porque a revolta gira em torno deles, mas isso quebrou os negócios de muitas pessoas que estavam estabelecidas no Maranhão, tá bom? Bom, gente, o negócio é o seguinte, os irmãos Beckman ficaram muito chateados e tentaram negociar com a coroa portuguesa, que vai dizer o seguinte, olha, nós vamos fornecer para vocês, irmãos Beckman, negros a preços muito baratos, de maneira que vocês não vão ter um prejuízo, tá, ao ter a mão de obra negra escrava com vocês. E vamos pagar o mesmo preço que o mercado internacional está pagando pelos produtos de vocês, nós vamos pagar o mesmo preço. Os irmãos Beckman morderam a isca e falaram, tudo bem então. Só que na prática nada disso aconteceu. Na prática nem Portugal vendeu os negros a preços muito baratos e tampouco pagou os mesmos preços que o mercado internacional estava praticando pelas drogas do sertão. Os irmãos Beckman se rebelaram, vai haver até uma tentativa de negociação diretamente em Portugal, mas depois um deles vai ser preso. E aqui no Maranhão eles vão ser perseguidos, vão até ser presos, mas depois soltos, porque o principal não era a questão de estar na cadeia ou não, era só mostrar quem realmente mandava. Algumas pessoas morrem ali, mas dos próprios irmãos Beckman, aquele que fica no Brasil acaba, que é o Manuel Beckman, consegue ficar livre. Mas acaba então esse ciclo de tentativa de quebra, né, do monopólio comercial estabelecido pela coroa portuguesa. Então, quebra-se esse monopólio, né, tenta-se quebrar esse monopólio, mas sem sucesso. Então, esse episódio, que aconteceu em 1684, é conhecido como Revolta dos Irmãos Beckman. Pode ser, não é normal, tá? Não é muito comum, mas pode ser que eventualmente apareça Beckman, com Q-U-I e mão no final, com tio, tá? Pode acabar acontecendo, porque eventualmente era assim que se utilizava a expressão ou se mencionava os irmãos Beckman no Maranhão. Beleza, gente? Bom, saindo do Maranhão agora nós vamos para Pernambuco, tá bom? Pernambuco é um estado muito exótico, muito interessante também. Tem muitas questões interessantes ao redor desse estado ao longo da história brasileira. Então vamos pegar aqui o estado de Pernambuco. Muito bem. Todos nós sabemos que Pernambuco é um estado central no que diz respeito à produção de açúcar. É um estado muito importante para isso, no que diz respeito a esse período colonial, né? Nós também sabemos que Pernambuco acabou sendo uma região bastante dominada pelos holandeses, mas em 1654, vamos escrever assim, em 1654 os holandeses são expulsos definitivamente de Pernambuco. Para onde vão os holandeses? Os holandeses vão para as Antilhas. Então vamos escrever aqui. Vão para as
Antilhas. Muito bem. Quando os holandeses chegaram nas Antilhas, passaram a produzir açúcar de melhor qualidade e em maior quantidade do que o que era produzido em Pernambuco. E ganham o mercado europeu. Claro, porque os holandeses não dominavam a princípio o processo de fabricação do açúcar, mas dominavam muito bem o processo de comercialização. Então, quando os holandeses dominam o sistema, eles começam a ganhar o mercado europeu. E aí o que acontece? O preço do açúcar holandês chega na Europa mais barato do que o açúcar pernambucano. E aí o que acontece? Vamos para a nossa próxima parte do quadro. Muito bem. Tem uma cidadezinha em Pernambuco chamada de Olinda, que era uma grande produtora de açúcar. Então nós tínhamos em Olinda grandes produtores de açúcar. Muito bem. Esses grandes produtores de açúcar vão passar por um momento, então, de dificuldade. Anteriormente, eles ganhavam muito dinheiro, mas era tanto dinheiro, que eles, por exemplo, faziam as suas pontes ou faziam suas casas com ladrilhos mesmo, né? Colocavam aqueles azulejos pintados, vindos da Europa. Era realmente muito bonita a cidade, né? Tanto que até hoje é uma cidade turística. Mas Olinda recebeu muito investimento porque existiam grandes barões do açúcar lá. Muita gente ganhava muito dinheiro em torno disso. Só que agora, com a competição do mercado europeu, com essa competição, vai começar a ficar muito difícil para Olinda manter o seu status. E aí aparece uma informação muito legal. Queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Olinda era uma cidade autônoma. Para provar sua autonomia, ela tinha o que nós chamamos de pelourinho. Ora, o que é o pelourinho? Pelourinho é o local em que os escravos sofriam seus suplícios de maneira evidente, tá? Publicamente. Acho que fica melhor assim. Muito bem. Sofriam seus suplícios publicamente. Na realidade, isso não significa que tinha gente apanhando lá todo dia. O pelourinho, ele era mais um símbolo de que aquela cidade era autônoma, ou seja, ela tem condição de julgar e condenar as pessoas que moram ali. Agora, veja bem, como Olinda estava empobrecendo, nesse mesmo momento tinha uma outra cidade que estava enriquecendo. Então guarda bem essa informação. Pelourinho, Olinda estava empobrecendo. Que cidade era essa? Essa outra cidade é Recife. Recife. Então vamos escrever aqui. Recife estava enriquecendo. Ué, professor, mas o que eles estavam fazendo para enriquecer? Devido à sua forte atividade comercial. Ora, Recife, diferentemente de Olinda, não era uma cidade eminentemente agrícola. Ela era uma cidade comercial. Olinda estava perdendo dinheiro, Recife estava ganhando dinheiro. Recife não tinha pelourinho. Ora, eles não tinham autonomia. Mas no momento que eles estão enriquecendo, o que eles vão fazer? Eles vão querer ter o seu próprio pelourinho. Eles querem ser uma cidade autônoma. Então eles escrevem um pedido e mandam esse pedido para Lisboa.
E a coroa portuguesa concede o direito a Recife de ser uma cidade autônoma, portanto, de ter o seu próprio Pelourinho. O que acontece? A galera de Olinda ficou altamente indignada. Os caras vão descer até Recife e vão derrubar o Pelourinho de Recife. Ah, isso foi o fim. Isso foi o fim. A galera do Recife e de Olinda vai entrar em guerra. Esse episódio, vamos passar para a nossa próxima parte do quadro aqui, é chamado de Guerra dos Mascates e vai de 1709 a 1711. Ora, o que significa a expressão mascate? A expressão mascate significa comerciante. Só que não é exatamente aquele vigoroso comerciante, né? Não, é qualquer comerciante, comerciante comum. Era uma forma de a turma de Olinda desmerecer os comerciantes do Recife. Isso acabou desenvolvendo, isso acabou gerando uma guerra, tá, entre Olinda e Recife. O que aconteceu? Então vamos colocar aqui, Olinda versus Recife. Recife acaba recebendo apoio da coroa portuguesa, apoio militar da coroa portuguesa, e vence a guerra chamada Guerra dos Mascates. E de fato vocês sabem que Recife é até hoje a capital do estado de Pernambuco. Dizem, né, os pernambucanos, que existe uma rivalidade que é perpetuada entre as duas cidades, tá bom? Bom, gente, o que a gente precisa destacar desse processo aqui, de tudo que a gente está analisando, tá, nesse contexto aqui? A gente precisa analisar o seguinte, que nós temos no Brasil iniciativas privadas que só prosperam quando estão atreladas aos interesses da coroa portuguesa, tá? Então, iniciativas privadas só prosperam com o auxílio, e por favor, entenda que a expressão auxílio aqui vem assim, com a permissão da coroa. Por que isso? Porque a coroa portuguesa controla toda a colônia com mãos de ferro. Tá? A coroa portuguesa não deseja liberdade comercial. Ela não deseja que na colônia as pessoas estejam tendo condições de produzir sem o aval da coroa ou mesmo de comercializar. A coroa portuguesa criava mecanismos para controlar o comércio interno da colônia e também, que é no caso a Companhia de Comércio, e também criou impostos para poder garantir a dependência desses colonos da própria coroa portuguesa. Então, guarda bem essas informações, não se esqueçam de fazer exercícios e na nossa próxima aula nós vamos falar então sobre a Inconfidência Mineira e, é claro, né, os desdobramentos então da descoberta do ouro. Beleza, gente? Até a próxima!